O livro de James Mallon, Renovação Divina, que acaba de sair, é uma edição da Paulo, está aqui o representante da editora. Boa tarde. Boa tarde, não, bom dia, que ainda não fomos almoçar, mas sim, bom dia a todos e muito obrigado pelo acolhimento. Vamos então conversar um bocadinho sobre este livro. Antes de mais, saúdo todos os presentes, em nome do Padre José Carlos Nunes, que é o diretor-geral da Paulos e que não pôde estar cá hoje. Saúde de modo especial o Sr. Dom Virgílio, o Padre Jorge, o Padre Sérgio, e vamos agora conversar um bocadinho sobre esta renovação divina. O Padre Jorge e o Padre Sérgio têm tido experiência de trabalhar com este livro, em espanhol e em inglês, não em português, que acabou de chegar da gráfica, e o Sr. Dom Virgílio deu-nos a honra também de prefaciar este livro. Ok, muito bem. Eu, se calhar, começo pelo Padre Sérgio, vou seguir por aqui. Padre Sérgio, que renovação é esta que este livro trata? Renovação divina. O Padre Tiago há pouco usou a expressão bomba. Eu tinha pensado outra expressão para esta partilha, na linguagem que se usa também hoje muito da comunicação dos computadores, é mudar o sistema operativo. É mudar o sistema operativo. Nós tínhamos o sistema operativo Windows manutenção, e agora temos que mudar para Windows missão. Creio que esta expressão, no meu entender, resume muito bem aquilo que é a proposta do Padre James Mallon e também a proposta da renovação divina. Como é que está a correr a mudança operativa aqui na paróquia? É parco daqui? Eu sou aqui parque da Estas Paróquia coisas depois São há Vito, problemas atualmente. os computadores não começam a não funcionar com as impressoras e os monitores, aquilo depois não é compatível uma coisa com a outra quando se faz as mudanças. É verdade que há coisas que é mais fácil mudar quando o terreno está vazio, digamos assim, não é? Mudar outras partes, uma parte sacramental, que ainda não chegamos lá, será uma parte mais trabalhosa naturalmente e mais exigente. Mas criar coisas num espaço que não existia, que era o caso do Alfa, e desta cultura, desta estratégia que falava também o Padre James Mallon, até foi, num certo sentido, fácil. Seguimos estes passos todos, a partir do estudo do livro, criamos um conselho que nós chamamos de reflexão e liderança pastoral, para refletir com base neste livro, foi a opção que fizemos, e para liderar, para ajudar o pároco, eu e o meu colega, somos dois, a tomar essas decisões. Tomamos as decisões em conjunto nesse conselho. Em vez de reunirmos em vez de reunirmos 3 vezes por ano, como pede o direito canónico, reunimos com essa equipa todos os meses, estudamos o livro, olhamos a vida da paróquia e tentamos a partir daqui perceber como é que podemos criar esta visão, esta missão, estes valores. Já demos passos muito concretos. Há um ano atrás ainda não tínhamos sequer iniciado o curso Alfa. Começamos a semana passada o 3º. Está a funcionar. Tentamos depois, porque a seguir ao Alfa, como disse também o Padre James Mallon, nesta estratégia, tentamos pensar o futuro. Estamos a consegui-lo. Criamos outro percurso chamado Nascer do Alto, que também está a funcionar. As pessoas que fizeram o primeiro Alfa estão a manter-se. E, portanto, isto tem sido, de facto, o nosso grande apoio para esta mudança neste sistema operativo. Tem sido fácil, por um lado, porque tem havido muitos bons líderes na comunidade, ao contrário daquilo que de vez em quando pensamos que não há. As nossas comunidades, nos nossos bancos, tem muita gente sentada com imensa capacidade e com vontade de trabalhar, desde que a gente lhes dê a mão e, sobretudo, que os deixe também trabalhar, que os acompanhe. Coisa que este livro também ensina, e muito. Temos apostado nisto desta forma, e o que eu posso dizer é que, de facto, as coisas estão, graças a Deus e ao Espírito Santo também, estão a funcionar. E em Coimbra, Padre Jorge, como é que tem sido esta experiência? Este livro tem-me ajudado muito, e à minha equipa e às equipas de animação pastoral. Eu aqui há uns anos fui a Paris fazer este percurso que há pouco a Florence falou, percurso de pastores segundo o meu coração, onde praticamente tudo o que é dito neste livro é vivenciado. 2 em 2 meses, estava 2 dias em França a fazer este percurso, e depois, quando esse percurso termina, no fim do ano, levando cada padre, leva a sua equipa de animação pastoral, a equipa de liderança, que também outros lhe chamam. Levámos lá a Paris a esse percurso. Eu levei 9 pessoas, que já eram a equipa de animação, mas, entretanto, nós fomos trabalhando o livro. Toda a gente foi lendo. Depois há um outro livro que o Padre James, que está ligado a este, que é um livro de trabalho para ir refletindo o próprio livro. E nós fomos lendo o livro, fomos trabalhando. Eu já comprei imensos livros em espanhol para distribuir. E agora, com a nova paróquia de São José, estamos a fazer a mesma coisa. Comprei livros em espanhol e ainda nem todos o leram, porque também estamos a começar.
mas agora veio esta ferramenta em português que torna mais fácil, porque nem todos dominam o espanhol, mas várias pessoas da minha equipa de animação pastoral já leram o livro. Porque uma equipa, esta equipa que o padre Tiago chamou de governo, de participação do governo do pároco, eles precisam ter chaves de leitura também, de compreensão de como fazer as coisas, ver as coisas de outra maneira, porque também eles vêm com esta cultura mais antiga da Igreja. E isto ajuda, de facto, a renovar, a ver as coisas de outra forma, e então os leigos e o padre estarão muito mais preparados para olharem a partir de uma nova visão a paróquia. E, portanto, o livro permite-nos poupar muito tempo, porque se os leigos o forem lendo, eu acho que, pelo menos a mim aconteceu-me, quando eu ia lendo este livro, era como se, lembram-se dos discípulos de Emaús que diziam, não nos ardia cá dentro o coração, quando ele nos falava e nos explicava as Escrituras. E quando nós vamos lendo o livro, é isto. Eu não sabia dizer isto de outra maneira, mas é isto. Depois o padre Gemas também é um bom teólogo, pastoralista, põe as coisas muito bem colocadas e a gente sente-se retratado, a nossa realidade paroquial sente-se retratada à medida que vamos lendo o livro. E por isso é de facto uma grande ajuda. Temos aqui duas realidades paroquiais desta experiência. Conhece muitas outras, conhece a Diocese de Coimbra perfeitamente, é a sua diocese. Isto é uma renovação que tem que ser feita em todas as paróquias? Paróquias e dioceses. Esta palestra foi muito importante para mim, porque voltou às questões... Porque tem de haver uma sintonia, efetivamente, entre a diocese e as paróquias, dioceses. Tem de ser uma questão inclusiva para que não aconteçam vários ritmos ou, porventura, alguns ritmos e ausência de ritmos. Eu devo dizer que, ao ler o livro, senti-me completamente preso. Por 2 ou 3 motivos que digo. Primeiro, é um livro que nos deixa inconformados. Desinstala-nos absolutamente. Segundo, porque o padre James não é um homem fixista. Pode acontecer às vezes que nós passemos de um modelo em que nos fixamos durante muito tempo e agora encontramos um outro modelo e ali repousamos para o resto da vida ou para a eternidade e pronto, encontramos o modelo adequado. Ele está sempre nesta perspectiva de rever, avaliar, se reposicionar assim, à comunidade naquilo que está a fazer, no modelo encontrado, porque isto há uma evolução contínua, há um caminho que se tem de estar a fazer. Portanto, eu penso que quem ler este livro, e eu não tenho interesses comerciais, fiquem tranquilos, quem ler este livro com esta perspectiva sente-se desinstalado, sente esta necessidade do inconformismo e sente que tem de estar continuamente numa atitude de renovação. Eu destaco, já agora, se me permite ainda, o título. O título, para mim, é muito importante. É renovação, que nos lembra renascer, até podemos pôr aqui ressuscitar, se quiser. Há muitos res que são necessários sem ser, por simplesmente repetir coisas já feitas. E depois divina, para que afastemos de vez esta preocupação, esta ideia de que isto se trata de um conjunto de estratégias ou de dinâmicas. Isto ou é muito mais do que um conjunto de estratégias e dinamismos dos melhores que se possam encontrar em todas as ciências humanas. E é uma renovação, então, divina, ou então está condenado exatamente ao fracasso. Portanto, são dimensões fundamentais que a leitura deste livro, penso, a mim me ajudou a ver e que poderá ajudar a muitas outras pessoas. Mais uma pergunta. Há aqui uma dimensão, obviamente, de liderança, saberão melhor do que eu, mas quando alguém quer começar de baixo para cima, um leigo, um grupo de leigos, tem que ter também um pároco que os ajude nesta dimensão, senão, se calhar, a renovação é mais difícil. Evidentemente, as lideranças eu acho que são complementares. Há uma complementaridade tremenda. E às vezes não avança por um lado, não avança por outro, outras vezes não avança de lado nenhum e tem que ser mesmo... Então o Espírito Santo é que tem de fazer tudo. De facto, é muitíssimo importante que nós, os bispos e os presbíteros e os diáconos, enfim, que somos tais pastores, que
tenhamos uma convicção, que tenhamos com certeza uma visão que se vai construindo juntamente com a comunidade cristã, com o povo, de não uma coisa pensada numa noite de insónia por um bispo ou por um sacerdote que depois vai querer, ou uma coisa copiada daqui, dali ou dacolá, porque com certeza que as comunidades são todas diferentes, têm características diferentes, pessoas diferentes. Mas, evidentemente, às vezes o problema nasce do lado dos ministros ordenados, outras vezes também nasce do lado dos leigos e dos consagrados que não desemperram, que não se abrem. Portanto, é um conjugar de esforços. A oração de uma comunidade cristã, a Lectio Divina, que aqui foi há pouco referida, o tempo de meditação e de silêncio, a liturgia, com certeza que são os meios que nós temos à disposição enquanto Igreja para despertar pessoas para estes dinamismos, inclusivamente da liderança. Portanto, o trabalho não é sempre simples, mas felizmente a Igreja, que não nasceu agora, enfim, tem um conjunto de ferramentas que vêm já do seu historial e da sua tradição passada, que são aptos para ajudar a despertar estas vocações para a liderança dentro das comunidades cristãs. Padre Sérgio, há pouco disse que descobriu que tem muitos líderes nos bancos da Igreja, ou que tinha muitos líderes que apareceram e que estão a desabrochar neste momento. Como é que tem sido este desabrochar, mas quais têm sido, o Padre James também identifica algumas dificuldades, que são as características das paróquias ou das comunidades atualmente. Quais foram as maiores dificuldades que identificou e que este livro também veio, de alguma forma, ajudar, pelo menos a despertar para elas? Não poderás resolver que isso... No caso da minha paróquia, é que a casa é muito pequenina e está a começar a crescer, graças a Deus. E, portanto, precisamos de uma casa maior. Podia começar por aqui. Enfim, a estrutura não é maior nem mais importante, mas, de facto, o espaço é exíguo para aquilo que nós temos neste momento. Aquilo que este livro e, sobretudo, este processo todo também estamos a iniciar na paróquia, porque estas coisas levam muito tempo. Nós começamos a trabalhar este livro propositadamente, escolhemos o dia de propósito, foi o dia da Conversão de São Paulo, 25 de janeiro de 2016. Começámos a reflexão e lentamente começamos a trabalhar e demos os passos participando nestes trabalhos todos. Nós demos os primeiros passos para começar o curso Alfa quando uma equipa de pessoas foi enviada a estas formações. Na altura chamava-se, creio que era a Conferência Nacional Alfa, creio que foi na Marinha Grande, e vieram de lá e o que me disseram quando chegaram a casa, coisa que nunca ouvimos para outras áreas da paróquia, foi: quando quiser começar, diga que nós queremos trabalhar. E, portanto, isto funciona. Por isso é que temos motivado muitas pessoas também para que possam participar já no Inovar do ano passado, no Inovar deste ano, porque estas coisas motivam-nos para trabalhar. Aquilo que ouvimos do Padre Tiago, Padre James, todo o ambiente até que se vive aqui, o acolhimento, a hospitalidade, motivam-nos para trabalhar. Aquilo que tem feito na comunidade, sobretudo, é o surgir de novas necessidades. Em primeiro lugar, começando, neste caso, o curso Alfa, porque eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, nunca, a não ser quando comecei a ler o livro, e começámos a perceber e a enviar pessoas para se formarem e podermos avançar, criou a necessidade de uma continuidade, para que as pessoas não ficassem para colar. Criássemos hospitalidade, comunidade e um percurso discipulado que não usávamos, não só como estrutura e como grupo da paróquia, mas também como linguagem. Há pouco, na entrevista anterior, o Padre Marcelino dizia que as palavras são muito importantes. Nós temos encontrado aqui uma série de palavras e linguagem que também precisamos usar mais vezes para que as pessoas percebam que mudamos mesmo o sistema operativo. A linguagem é diferente. A linguagem também nos ajuda muito a pensar as coisas de outra forma. Simplesmente digo que sou um cristão, que estou acabado, não preciso disto para nada. Se digo que sou um produto que não estou acabado, e como cristão eu nunca estou acabado, nunca sou um produto acabado, então tenho que começar a pensar de outra forma, não é? E, portanto, isto está a começar, sobretudo na comunidade, a criar necessidades de acompanhamento pessoal, nos pequenos grupos que estão a surgir, e o passo seguinte, no nosso caso, será a formação destes líderes. Ou seja, como párocos, não podemos estar em tudo, nem é a nossa função estar em tudo. Começamos a ter vários pontas de lança. Se fizermos as contas, nestes três últimos, nos alfas 3 que fizemos, ou que estamos a fazer, já tivemos mais de 100 pessoas. Estas 100 pessoas querem continuar, a sua grande maioria querem continuar. Eu diria que a taxa de continuidade é praticamente 85%, 90%. Querem continuar. Como é que eu os acompanho? Portanto, começa a surgir aqui a necessidade na paróquia, eventualmente na diocese até, de haver alguém que ajude a formar estes líderes, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista teológico, e do ponto de vista do acompanhamento, para que eles possam, nestes pequenos grupos, ajudar estas pessoas a crescer. Eu termino, a expressão que eu uso muitas vezes, mais uma vez, em mudança de sistema operativo, em vez de ser uma pastoral de Primark ou de Zara, onde é tudo compra e veste, que é tudo igual para todos, é uma pastoral de alfaiate à moda antiga. Acompanhamos uma pessoa
à sua própria medida, mas é verdade, com os seus próprios passos, não é? Com os seus próprios passos. Obrigado. E como é que se faz essa formação dos líderes, ou seja, a formação dos que vão acompanhar? Estamos a começar. Como é que este mês que terminou, em janeiro, encontramos uma pessoa que estava ligada à igreja, que tem muita ligação, até era para estar aqui hoje de manhã, não pôde por razões familiares vir amanhã, creio eu, ligado também à espiritualidade inaciana, e estamos com esses líderes que estão neste momento a trabalhar com os grupos a que nós chamamos, depois do Alfa, Nascer do Alto e Cenáculo, são grupos para continuar, com teologia e com palavra de Deus. Vamos pegar nesses líderes, neste momento são 7 ou 8, e com essa pessoa vamos tentar todos os meses começar a dar ferramentas, a vários níveis, para que elas possam trabalhar. Padre Jorge, o Padre James fala muito de uma realidade da sua paróquia, da sua diocese, no Canadá. Há muitas diferenças para a realidade portuguesa, há muitas semelhanças. Quais são os pontos em que se encontram e que divergem? Eu, naquilo que li, senti-me as semelhanças quase completas. Não vi assim grandes diferenças. De facto, claro, pode haver algumas diferenças de cultura das pessoas, etc. Mas nos problemas é a mesma coisa. Nós estamos num mundo ocidental, na modernidade, que tem os mesmos... e depois as diferenças não são assim muitas, não. Aqui, à medida que eu ia lendo, eu via as mesmas dificuldades que eles têm, nós também temos. E pela leitura que fez e pela experiência que já tem com o trabalho com o livro, com a Renovação Divina, isto é um livro que se destina especialmente a líderes, qualquer pessoa pode lê-lo, qualquer pessoa pode... Qualquer pessoa fará bem, porque mesmo aqueles que não estão bem dentro da linguagem eclesiástica, sentem dentro que é por aqui que se calhar que se deve caminhar. Sentem-se, eu penso, claro, naturalmente que as pessoas que estão dentro, mais ligados às estruturas da igreja, à estrutura da igreja, no trabalho, compreendê-lo melhor. Mas aos outros também fará bem. Eu acho que fará bem a toda a gente. Porque ele fala muitas coisas em que diz respeito a toda a gente. E o livro, um dos nossos trabalhos, que enquanto editor é colocá-lo em todo o lado, não só em livrarias católicas, mas generalistas, em todo o lado. Uma pessoa que chega à Bertrand ou à FNAC, pega no livro, não está ligada a uma paróquia, não está nada, lê-o e depois o que é que ela faz? O que é que isto vai fazer na sua vida? Eu acho que a pessoa que ler este livro não vai ficar quieta. Chegar ao fim, talvez tente conhecer uma paróquia ou a sua paróquia e procurará, e há gente que nos aparece, às vezes tem pessoas inscritas no percurso Alfa que simplesmente vão porque ouviram falarem, viram na publicidade ou nas redes sociais e aparecem. Eu penso que as pessoas que lerem este livro, muitas aparecerão para fazer, por exemplo, um percurso Alfa, não é? E baterão à porta das paróquias para servirem, para se apresentarem, para fazer qualquer caminho. Sr. Dom Virgílio, no prefácio fala de duas realidades, identifica aqui duas realidades, que é, por um lado, a confiança na providência divina, e podemos continuar a fazer tudo na mesma porque Deus continuará, o estarmos sempre em busca de causas externas para as pessoas saírem, não é? Ou para se afastarem, isso tudo. Como é que o Padre James responde a isto? Sim, eu de facto há pouco fiz uma alusão a essa confiança na providência divina ou essa questão da organização. Agora, esta necessidade de estar numa procura e numa renovação contínua, eu penso que aqui é que se encontra exatamente o ponto fulcral de toda a questão. Porque nós podemos ancorar-nos nas razões externas para que a Igreja seja atualmente aquilo que é e ficamos tranquilos. Aliás, é essa uma das nossas estratégias para nos tranquilizarmos e até autodesculparmos pessoalmente, estratégia pessoal, mesmo connosco, os ministros ordenados, ou enquanto comunidades e com a própria Igreja, e, portanto, pintamos o mundo com todas as cores negativas, que são as causas fundamentais de tudo aquilo que de mal ou de inatividade ou inoperância ou falta de espírito acontece na Igreja. Ou podemos, por outro lado, perceber que a questão é eclesial, há causas externas, pois com certeza, mas, como nos tem dito tantas vezes o Papa Francisco, o pior e não inimigo da Igreja
está cá dentro. E podíamos alargar isto não só àqueles casos extremos, etc., mas também o pior inimigo no que diz respeito à inoperância, à inatividade, à falta de espírito, à falta de ânimo, de entusiasmo, a esta tentativa de manutenção. Isso está cá dentro e, portanto, é dentro que nós, contando com certeza com tudo o que está fora, que nós havemos de tornar os cristãos ativos e evangelizados, evangelizadores, missionários e tudo isso mesmo. E, portanto, está cá dentro. Está cá dentro a graça, está cá dentro a força, também estão cá dentro os problemas, evidentemente estão lá fora também, e o Padre James obriga-nos a olhar para a realidade interna numa perspectiva contínua de melhor conhecimento, melhor avaliação, enfim, e depois a abertura ao espírito, ao alto. Pela sua experiência, e para terminarmos, na Conferência Episcopal, esta renovação tem a colaboração e o empenho dos senhores bispos portugueses? Como desejo, sim, como desejo de renovação, mas penso que nós, enquanto Conferência Episcopal, precisamos de dar ainda passos muito decisivos. Aliás, como todos sabem, surgiu em Portugal aqui há alguns anos, enfim, um certo desejo de renovar a pastoral da Igreja em Portugal. E foi, de algum modo, um caminho que não foi percorrido, porque não assentámos sobre os alicerces seguros. E aquilo que me parece que faltou nessa ocasião foi exatamente uma visão. Para onde é que vamos? Quais são os objetivos? Qual é o plano para a nossa Igreja em Portugal, nas diferentes dioceses, se renovar? Portanto, ficámos nas causas externas, ficámos nos diagnósticos, ficámos na partilha do que se faz aqui e ali, mas sem uma intencionalidade, sem uma direção, sem uma visão bem definida, e aquilo saturou e acabou, de algum modo, até por morrer. Foi uma pena, foi, por assim dizer, uma oportunidade desperdiçada. Eu penso que ao nível da Igreja em Portugal, das diferentes dioceses com certeza, mas da Igreja em Portugal, com a liderança da própria Conferência Episcopal, há efetivamente um trabalho neste âmbito a fazer. Muito bem. E esperemos então que a renovação divina é uma boa ferramenta para que todos nós lhe peguemos. E como dizia o Padre Tiago, que possamos oferecer. De certeza muitos não conseguiram trazer cá o seu pároco, há pessoas que estão realmente na Igreja responsáveis, mas que far-lhe-á muito bem se nós chegarmos ao pé deles e lhe oferecermos, ou lhe pedirmos para comprarem, se não formos capazes de lhe oferecerem, porque fará bem à nossa comunidade, à nossa paróquia, à diocese, se este livro for muito mais lido. E concluir sempre dizendo, isto é para ler. Exatamente. Muito obrigado a todos. Quem quiser, o livro já está lá fora disponível, acabou de chegar da gráfica, entretanto está a ser distribuído, poderão encontrá-lo também em qualquer livraria católica ou não. Muito bem. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.